Amados devotos da Manhã Aparecida, está no ar mais um episódio do nosso Santo Cast, o podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique, estou aqui com o... Fabiano Rodrigues. Boa noite, Kaique. Boa noite, Fá. Tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Amém. E aí, preparado para mais um episódio? Preparado para mais uma emoção. Isso aí, com certeza. E olha, mais um episódio muito especial. Estamos chegando ao fim do nosso ano de 2024. Então, mais um episódio aqui para e encerrando o nosso podcast nesse ano de 2024, hein? O que você achou desse ano? E comentávamos há pouco, né? Já Sim, é final de ano e foi muito bem. Só cada episódio aqui é uma bênção que nos engrandece cada vez mais. graças a Na fé. Deus. E aí, preparado para 2025? Muitas Ah, é? novidades, hein? Seu Verdade. contrato foi renovado para Eu nem tava 2025. sabendo. Agora tá. Então, pessoal, este episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu, da Padaria Ibiporã, da Clamar Conservas, Ju Rezende, FR Engenharia e GWS Manutenções. Quero pedir que desde já vocês possam se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Hoje, com muita alegria, recebemos um convidado que já foi requisitado aqui no nosso Santo Cast, viu? Ele que é assessor diocesano da Pastoral da Saúde, da Pastoral Carcerária, capelão dos hospitais daqui de Jundiaí e do CDP da nossa cidade. Com muita alegria recebemos o Padre Clóvis. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês. Eu sou meio arisco a podcasts, a rede social, mas eu vejo também o lado instrutivo, né, de orientação e, enfim, de comunicação daquilo que são as pastorais aqui da diocese. Então, eu faço um esforço para estar junto, estar e aceitar os convites, né? Então, eu agradeço o convite, né? E vamos ver, né? Durante a conversa, né? Se podemos aprender algumas coisas também, né? Isso aí, nós agradecemos a presença do senhor aqui. Uhum, obrigado. Uma alegria, viu? E Padre, para a gente começar então o nosso bate-papo, como que começou o envolvimento do senhor com a Pastoral da Saúde e com a Pastoral Carcerária? Então, a vocação cristã, isso é interessante. A vocação cristã, ela vai proporcionar, trabalhar nas missões caritativas, de obras de misericórdia. Por exemplo, celebrações litúrgicas, orações, as devoções que o católico tem, é para que você experimente e viva e seja e faça obras, né, de misericórdia, possa exercer a misericórdia e a caridade, né? Então, isso impulsiona e nós vamos aprendendo a trabalhar isso, né, no dia a dia, né? De tal forma que a espiritualidade nos ajuda a ser um sinal desse Deus misericordioso, né, através dessas obras citadas aqui no Evangelho de Mateus 25, que fala: estive nu e me vestisse, estive doente e me visitastes, estive com fome e me destes de comer, estive preso e me visitastes. Enfim, é o juízo final, inclusive. O juízo final não é quantas missas você participou, quantas laudes eu rezei, quantos terços. Não. É aquilo que você fez de forma gratuita para o próximo, né, usando de misericórdia e de caridade. Então, toda essa espiritualidade que nós temos na Igreja Católica favorece isso, para que eu seja um sinal. Eu posso fazer de forma particular, cada um de nós ajuda lá na sua casa, o seu vizinho, pode ajudar a outras pessoas, né, na questão da fome, na questão da doença, né, na questão, sei lá, de dificuldades, né? Ou pode de forma organizada. Tem as entidades beneficentes, são pessoas que se juntam, né, para quê? Para cuidar, por exemplo, dos moradores de rua, para cuidar, por exemplo, daqueles que têm doenças, enfim, etc. Né, o APAE, por exemplo, etc. E também na igreja nós temos as pastorais, a Pastoral da Saúde e a Pastoral Carcerária. A Pastoral da Saúde, ela está praticamente na Diocese de Jundiaí, em quase todas as paróquias. Então, o padre, quando eu fui ordenado padre, eu comecei a
conhecer a pastoral da saúde naquilo que é a sua atuação, né, no qual ajuda no ministério do sacerdote. O padre vai dar a unção dos enfermos, vai atender a confissão, vai dar a bênção, por exemplo, numa casa. Mas se tem um leigo que vai lá, já conhece, já prepara, né, já está junto com aquele enfermo, isso facilita o ministério sacerdotal. Então, eu comecei a conhecer a pastoral da saúde pela atuação nas diversas paróquias que eu passei. Ora como diácono, seminarista diácono e o próprio padre, como padre. Então, de certa forma, eu percebi leigos que se dedicavam de forma gratuita, porque a pastoral da saúde, como a pastoral carcerária, é de leigos, não é de padres e diáconos. Então, leigos que se dedicavam. Então, eu comecei a ajudar nas paróquias por onde eu passei, e depois, a convite dos bispos, né? No caso foi há 13 anos atrás, já do Dom Vicente, Dom Maria, enfim, eu comecei a atuar ajudando na diocese, né, os membros da Pastoral da Saúde, nos encontros, etc. Então, quase 13, 14 anos, estava vendo aqui, eu estou ajudando, né, o coordenador diocesano, a equipe diocesana, e nos diversos encontros daqui da Diocese de Jundiaí. Eventualmente, eu ajudei aqui na sub-regional daqui de Sorocaba, né? E de vez em quando participava da SUM, da Pastoral da Saúde. Então, a minha função é de dar uma assessoria e de ajudar. Mas isso foi motivado pela própria Pastoral da Saúde, pela atuação, porque isso é um testemunho. E para o padre, leigos, voluntários que vão lá visitar um doente, estar junto com o doente, principalmente nos momentos difíceis, isso é muito importante, né? E você ir lá para depois confirmar, dar a unção dos enfermos, ajudar naquilo que é o ministério, isso complementa o trabalho também da própria Pastoral da Saúde, né? A Pastoral Carcerária tem uma outra história, né? Tem uma outra história porque eu não tinha ainda envolvimento, né? Eu comecei a ter envolvimento da Pastoral Carcerária quando voltei para Jundiaí. Eu estava mais na região de Salto, Itu, Sim. aquela região que eu tinha as paróquias que eu participava, né? Então, foi lá que comecei a atuação na Pastoral da Saúde. Quando o Dom Vicente me chamou para cá, para cuidar dos hospitais como capelão hospitalar, aí, na mesma nomeação, ele falou: olha, você me ajude aqui no Centro de Detenção Provisória, porque não tem nenhum padre que esteja, esteja querendo. Porque era uma época que tinha umas rebeliões no Nordeste, no Norte, pessoas, né, assim, né, enfim, foram situações muito difíceis. Sim. E eu falei: bem, eu estou aqui para essa função mesmo. E aí eu me arrisquei a conhecer o Centro de Detenção Provisória e começamos um trabalho lá. Pastoral Carcerária, portanto, tem quase 7 anos, mais ou menos 7 anos, que eu vim para Jundiaí para isso, para os hospitais da cidade, Faculdade de Medicina, e Dom Vicente deu esse bônus, que é o Centro de Detenção Provisória. A princípio fiquei meio receoso, porque também não conhecia, não é uma área que eu conhecia, porque é só aqui mesmo, em Jundiaí, que tem esse trabalho da pastoral carcerária, por causa do CDP, mas foi interessante, né? Porque Deus também vai capacitando. Eu sempre acredito, por isso Sim. que a importância da experiência de Deus, do dia a dia, na oração, nas devoções, conhecer os santos e santas, enfim. Porque você crê também em Deus. Deus vai capacitar, Deus vai ajudar, Deus vai consolar, enfim. Então, mesmo numa situação difícil, uma situação diferente, uma situação delicada, Deus vai capacitando e vai mostrando pessoas para trabalhar, né? E isso é interessante. Mas é mais ou menos um breve resumo, né? Sim, Poderíamos dizer assim. sim. O importante é que ele fala que a formação é por leigos, né, cara? Sim, Sim. Pra exatamente. você ver como que começa o agir de Deus, né? Sim, sem dúvida. E, padre, quais são as principais atividades que são desenvolvidas nessas pastorais hoje? Então, a pastoral da saúde, ela vai, a princípio, na paróquia, são leigos que vão visitar aqueles que estão acabados.
vão dar um certo suporte com a sua presença e também aqueles que os acompanham, que pode ser voluntários, profissionais ou os familiares. Muitas vezes são familiares que estão lá junto com o seu parente, enfim. Então, semanalmente ou quinzenalmente, depende da paróquia, eh, eles vão estar lá para dar esse apoio, um momento de oração ou de uma ajuda, de orientação. Por isso, o agente da pastoral da saúde, ele também tem que ter, além da conexão com o seu pároco, através do Conselho Paroquial de Ação Evangelizadora, da coordenação, da própria coordenação da paroquial, ele tem que, também tem que ter, o conhecimento da sua área. Por exemplo, cada paróquia está dentro de uma área, uma UBS, de uma unidade de saúde. Por que isso é importante? Porque para orientar aquela pessoa que está enferma, ou os familiares, ou fazer um encaminhamento, ou ajudar a equipe de saúde. Para quê? Para facilitar, porque muitas vezes numa unidade de saúde vai ter o apoio técnico necessário para ajudar aquele paciente. Mas muitas vezes a unidade não sabe que tem um paciente com algumas debilidades e a família não sabe como entrar na burocracia estatal, porque a burocracia é complicado, né? Então, se vai precisar na unidade de saúde, vai numa especialidade, enfim, etc. Isso também para aqueles que têm plano de saúde. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas, como mexer no aplicativo, etc. Agora tem aplicativo, etc. E são pessoas simples. Então, o agente da pastoral da saúde, ele vai se informar, né, disso, vai ter esses contatos para facilitar e fazer os encaminhamentos. Se a paróquia, por exemplo, tem um psicólogo que atende de forma voluntária, você tem, outras atividades, por exemplo, outros serviços, vai também fazer um encaminhamento, né? Assim como vai chamar o padre quando o paciente precisar, etc. Mas muitas vezes o paciente, o enfermo, ele não, por exemplo, não pode comungar ou já receber a unção e como é que faz? Aqueles que estão acompanhando, eles precisam do apoio, eles precisam talvez, somente de uma presença também. Porque muitas vezes é um enfermo psiquiátrico, ou o cérebro já está desligado. Então, são situações em que o leigo ele atua de uma forma complementar e sendo um sinal de igreja, um sinal para aquele enfermo. Então, isso é muito importante destacar, a missão do leigo. E muitas vezes ele vai, como eu disse, preparar o terreno para o padre. Para muitos idosos, muitas vezes, quando você chama o padre, ele acha que já vai morrer. Acha que, nossa, vai vir o padre. Então, O padre chegou, já tá. eu tive uma experiência um hospital, em vários hospitais, em que uma pessoa chamou e eu fui lá, mas não avisou, não preparou o paciente. Então, aí quando eu cheguei, eu me apresentei, padre e tal, né, vou dar unção, ministrar, quer confessar, a pessoa começou Passar mal. E começou a passar mal. E deu um piripaque. Eu me lembro que eu sofri uma reprimenda da psicóloga. Olha, padre, você não podia ter, né, devia ter avisado, enfim, conversado com a equipe e tal. E de fato ele passou mal. Então, quando eu vou, por exemplo, eu pessoalmente, eu vou trabalhar com enfermo no hospital ou na casa, eu sempre peço para alguém da pastoral da saúde ou no hospital, a equipe técnica, a enfermagem ou sobretudo as psicólogas, né? Tá ok, posso fazer a visita, não vou matar ninguém aqui quando chegar aqui, enfim, etc. Então, e a família está preparada, a pastoral de saúde está tudo ok, posso lá orientar sobre a unção dos enfermos, não é para o final, né, para dar o consolo, para dar a força, o ânimo, enfim. Perguntaram se eles querem confessar ou não, enfim, não é problema. Então, a pastoral da saúde ajuda o padre, né, o pároco, o vigário paroquial,
a justamente preparar o enfermo para que ele possa colher a visita do padre e possa aproveitar as graças do sacramento, da unção dos enfermos, ou da comunhão, se for um ministro, ou da confissão, do sacramento da reconciliação. Então, isso é fundamental, né? O agente da pastoral da saúde está com essa sintonia, né? Então, ele tem um papel importantíssimo na visita, no estar junto com aquele que está enfermo e também com a família também. Então, aí vai depender da dinâmica da paróquia, né? A dinâmica da paróquia, por exemplo, aqui eu cheguei aqui, eu vi lá a fábrica de fraldas geriátricas. É uma iniciativa, a Pastoral da Saúde apoia, enfim, está ajudando, enfim, etc. E é uma iniciativa que ajuda, né? Por exemplo, tem umas paróquias que têm já cadeira de rodas, tem, né? Porque muitos têm, muitos estão com situações difíceis e não conseguem nem comprar o material, enfim, para enfrentar o tratamento, né? Enfim. Então, a Pastoral da Saúde, naquilo que é possível, junto com a paróquia, vai atuando, né, com essas realidades, com essas dificuldades. Pastoral carcerária, diferentemente disso, não é paroquial aqui na diocese. Uhum. Então, são poucos os agentes da pastoral carcerária, mas são pessoas que são qualificadas, enfim, porque para entrar no cárcere você tem que passa por um escrutínio da Secretaria de Administração Penitenciária, uma investigação judicial. Então, não é qualquer um que pode entrar no cárcere. E tem umas regras muito específicas também dentro do cárcere. Então, é um grupo pequeno, né, mas que tem atuação conjunta. Por exemplo, eu trabalho muito com o pastor Ricardo, da Igreja do Nazareno, que é o meu colega também no Hospital São Vicente, como capelão. Então, nós temos um trabalho, por exemplo, ele tem um trabalho com as crianças na brinquedoteca, dentro do prédio da administração, onde acolhe as crianças enquanto as mães são revistadas, enfim, né, os jumbos, né, os alimentos são revistados, etc. E temos, por exemplo, o irmão Beto, o diácono Beto, da comunidade do Mosteiro Santa Luzia, que ajuda numa casa de acolhida no Tijuco Preto, onde acolhe as famílias que vão fazer as visitas no final de semana. Tem os pernoites, de pessoas que vêm de fora do estado, inclusive, e tem aqueles que vão entrar na fila de madrugada, 5, 6 horas da manhã. Então eles tomam café, enfim, são acolhidos, as famílias são acolhidas. Lá tem as companheiras, tem as mães, tem crianças, tem bebês que vão lá fazer a visita aos parentes que estão presos lá no Centro de Detenção Provisória, aqui na Bandeirantes, né? E outros projetos também que a Pastoral Carcerária atua junto com a direção do Centro de Detenção Provisória. Mas isso é uma pastoral diocesana, né? Então, é diferentemente, por exemplo, da paróquia, onde a pastoral da saúde atua de forma paroquial. Acho que é isso, né? Sim. E eu queria só pegar um gancho no que o padre falou aqui. Vocês estão assistindo esse episódio, eu acredito. A minha tia não tá aqui, né? Mas, até que dia tem que doar os brinquedos aqui? Até dia 15? Acho que até dia Ela tá 15. aí, ó. Até dia... Ah, tá aí, tia. Até dia 15, né? Então, gente, pegando um gancho no que o padre disse. O irmão Beto, que já veio aqui no podcast, também Já. assista o episódio dele, Exato. se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre o que o padre disse. E nós aqui do santuário estamos arrecadando brinquedos para poder doar para as crianças das famílias lá do CDP. Então, vocês estão doando os brinquedos aqui para o santuário ou que querem nos ajudar até o dia 15, então vocês podem fazer essas doações que vamos encaminhar para a festa das Onde crianças que entregar, vai ter cá? lá. Só deixar aqui na árvore de Natal aqui do Que santuário, já tem algumas já coisas, né? tem, Beleza. já tem. Isso é bom. Então, pegando um gancho no que o padre disse, para a gente poder fazer essa ação tão Muito bonita de bem. Natal, né? É isso. Padre, eu queria te perguntar, voltando só um pouquinho na questão da pastoral da saúde, depois eu volto para a pastoral carcerária, algumas curiosidades. Eu acho que é interessante, o senhor falou sobre a unção dos enfermos. Será que o senhor pode esclarecer para o pessoal
como que funciona? Por exemplo, a unção, ela tem um tempo que ela é válida ou eu sinto que eu quero ter a unção dos enfermos, eu posso chamar o padre para ter a unção ou não? Como que funciona, padre? Então, o sacramento da unção dos enfermos está naquilo que nós chamamos de sacramentos de cura, Sim, que é a confissão, a reconciliação e a unção dos enfermos. Antes do Concílio Vaticano II era chamada extremoção, porque era no último momento da vida. Então, dava comunhão, confissão, comunhão e dava-se a unção dos enfermos. Primeiro a unção dos enfermos, depois a comunhão. Então, era comumente chamada extrema-unção. Não que isso não aconteça, também acontece também. Mas, de modo geral, a unção dos enfermos é curativa porque a pessoa que recebe a unção, ela experimenta, além da misericórdia de Deus, aquilo que é a ação curativa de Deus para a sua alma, para a sua vida espiritual. Vai ajudá-la, e isso a gente já sabe. Quando você está de bem consigo mesmo, de bem com Deus, o corpo vai responder de forma positiva, né? Então, aqueles que conseguem ter um pouco de paz aqui dentro, o corpo vai responder. Então, é uma ação concreta, inclusive que ajuda, né, até no próprio tratamento, se for ver. Então, para nós da Igreja Católica, a unção dos enfermos, ela não tem, por exemplo, que nem a crisma. A crisma é só uma vez, né? O batismo é só uma vez. A unção dos enfermos, quando você começa a ter uma enfermidade, né, ou vai se preparar para uma cirurgia, né, ou já está numa idade que, por exemplo, o idoso, que é uma idade complicada, ou é alguém do grupo de risco. Eu sou, por exemplo, do grupo de risco, né? Eu sou hipertenso, diabético. Então, em tese, eu posso pedir a unção dos enfermos. E posso pedir de forma anual. Mas eu não está tão grave. Mas eu posso participar. Normalmente as paróquias têm as chamadas missas com a unção dos enfermos. Também depende de cada paróquia. Muitas vezes é 2 vezes ao ano. Então, eu sou do grupo de risco, sou diabético, sou hipertenso, né? Tem mais algumas coisinhas a mais. Então, participo da missa, recebo a unção dos enfermos. Se de repente acontecer que eu for para o hospital ou piorar a minha situação, eu também posso receber, porque piorou a situação, sim. tá? Mas por acaso, por exemplo, esses dias eu estou fazendo exames, ressonância magnética, eu estou meio que afastado dos hospitais. Eu estou vendo vários chamados de várias paróquias, mas eu não estou podendo entrar em hospital esses dias, né? Então, mas se acontece, por exemplo, uma, uma, uma morte, enfim, etc., se essa pessoa recebeu a unção dos enfermos, já tá válida. Muitas vezes as famílias ficam desesperadas, né, porque tá piorando a situação, ou estão no estado paliativo, né, mas se a pessoa já recebeu na paróquia, então fica em paz, já recebeu a unção dos enfermos. É só estar junto, fazer oração, se possível a comunhão, então é tranquilo nesse sentido. Agora, se você piorou a sua situação, por exemplo, então, aumentou um derrame, ou dá um infarto, né? Então, você pede a unção dos enfermos. Vai ter uma cirurgia, qualquer cirurgia, por exemplo, que usa anestesia, são dos enfermos. Você se prepara, fica em paz, né? Porque até melhor, você respira, faça uma oração, enfim, etc., para até não subir a pressão, para não paralisar a cirurgia, não cancelar a cirurgia. Fique em paz, né? Porque esse é o sinal, o sacramento é um sinal sensível da graça de Deus. E é um sinal sensível para esse momento difícil, um momento de dúvida, um momento de sofrimento, um momento de dor. E quando você crê nisso, o efeito é o efeito salutar para você. Então, é muito importante isso, né? Por isso é também importante preparar para receber a unção dos enfermos. Porque se você não prepara, você não consegue capturar essa graça na totalidade. Se a pessoa estiver consciente disso, ela não consegue capturar. Acha que é um golinho qualquer que você coloca, uma bênção simples. Não, é um sinal de Deus, né?
Ah, mas aqueles que já estão entubados, enfim, eu vou várias vezes em vários UTIs aqui dos hospitais. Se a pessoa já está caminhando na fé, então se supõe que pode receber a unção dos enfermos. Se ela tivesse consciente, o efeito seria maior. Mas ela não está, infelizmente, ela não está consciente. Mas ela vai receber porque ela já está nessa caminhada de fé. Uhum. Nessa caminhada de fé. Agora, se você está consciente, veio na missa aqui da paróquia, aqui do santuário ou de outra paróquia, você já experimenta essa misericórdia de Deus, essa ação de Deus, que já te ajuda, inclusive, a passar por todos exame, procedimento, etc. Porque isso também faz parte daqueles que são grupo de risco, aqueles que são idosos, aqueles que estão em tratamento oncológico, né? Muitas vezes, mas eu vou fazer um tratamento, vou dar unção. Pode ser, se você tiver, aumentou a gravidade, você pode receber. Mas também se você não receber a unção dos enfermos, se você já recebeu na paróquia, na missa né, que foi celebrada pelo pároco, ok, você já está recebendo essa graça de Deus. Né? É bom receber a comunhão, é bom receber a comunhão, né, meditar, fazer suas orações, rezar um salmo, suas devoções, mas você já recebeu. Isso que é importante. E é importante ter isso em mente, porque muitas vezes a pessoa fica desesperada porque está um exame aqui, ou um tratamento aqui, puxa, eu tenho que receber outra vez unção dos enfermos. Então, já recebeu naquele semestre, naquele ano? Ok. Se piorar, peça outra vez para o padre, na sua paróquia, o padre vai lá e faz a visita na sua casa ou no hospital também. Tá? Né, esse contato também, né? Mas não fique desesperado se o padre não vier, porque você já recebeu, você já está com a graça de Deus, na misericórdia. Eu recebi. Olá. Você recebeu. É. Quando eu fiz minha cirurgia em dezembro, eu não sabia disso também. Aí o padre Mateus, meu amigo padre Mateus, foi lá e fez. Eu achava que não precisava. Então, pra você só, como são dúvidas, às vezes que a gente não Exatamente, sabe, né, padre? Às Uhum. vezes foi igual o padre disse. Às vezes a pessoa já recebeu e piora e acha que fica desesperado porque tem que receber de novo, ou até mesmo as pessoas que acham que, tal, que nem o caso do Fá, que foi uma cirurgia mais tranquila, que achava Sim, que não precisava ou não. é. Então, acho que isso é interessante. Qualquer cirurgia, eu sempre falo que envolva anestesia, É sim. é, é prudente. Sim. Mas se não receber unção, se não, lembremos daqueles que moram no Nordeste, no Norte, que tem poucos padres. Então, essas pessoas que não podem receber unção porque não tem sacerdotes, eles vão perder a graça de Deus? Não. Mas se você tem esse privilégio, você participa de uma paróquia, e se o Hum. padre pode, né, enfim, está dando unção dos enfermos, e você está nessa condição, como eu falei, grupo de risco, idoso, ou está tratamento, ou aqueles tratamentos são agressivos, receba unção e fique em paz. Isso é importante. Agora, se você também não receber, tiver dá um piripaque aí, você está andando, dá um infarto, dá sei lá, um derrame, você vai direto para a emergência do seu hospital. Mas chama o padre, mas o padre não conseguiu, enfim, faça a sua oração, esteja com Uhum. Deus, né, peça perdão, enfim, vai e enfrenta com tranquilidade aquilo que é possível, né? Porque são situações muito delicadas, né, quando acontece isso, né? Tá vendo? Agora eu vou falar uma coisa. No dia que eu sofri o acidente, era pra vocês terem aparecido com o padre lá. Tá vendo? Mandaram a Fran. Você, você viu que tem que estar no grupo de risco ou fazer uma cirurgia que vai ter anestesia? Você não usou nenhum desses termos, cara. Ah, Senão a gente teria levado. então tá bom. Estão Mas a Fran desculpadas. não ajudou? Ajudou, ajudou. Ah, Na minha função de capelão hospitalar, quando acontece, eu sou capelão mais no São Vicente, mas também nos outros hospitais. E lá no São Vicente eu tenho acesso à emergência, porque eu tenho crachá, enfim, eu sou da diretoria estatutária. Então, eventualmente eu estou indo na emergência, uhum. que é um local em que eu não posso ficar muito tempo.
Uhum. É quase 30 segundos, todas posso entrar, não sei o que, né? Porque é uma loucura a Em cada emergência. leito. Não, é porque a emergência é esse espaço, é um pouco maior, claro, maior. Certo. Ele sai do SAMU, das ambulâncias, e muitas vezes acidente de trânsito, acidente das estradas, etc. E a pessoa, lá está tudo destruído, a pessoa está, né, são Uhum. acidentes, ou está tendo um infarto, né? É a emergência. A equipe do São Vicente é uma equipe que tem muito know-how nesse sentido. Sim. Então, eu não posso atrapalhar a equipe. Mas quando eu sou chamado lá e a família pede, eu peço a permissão. Ele já me conhece, porque eu já sou do São Vicente. Então, ele sabe que eu não vou demorar. Vou rápido, dou uma palavrinha, dou um unção e saio, para não atrapalhar a equipe de emergência. Não? Isso é um privilégio que o Hospital São Vicente tem, somente, porque não é bom ter pessoas alheias lá entrando naquele espaço que é um espaço de urgência do Sim. hospital. Eventualmente, eles concedem esse privilégio, porque eu sou estou lá no São Vicente quase todo dia. Então, é, se você fosse do São Vicente, se alguém chamasse, eu entraria Uhum. lá. Ah, mas não dá, não deu, não pode entrar lá, e enfim, etc. E, enfim, acontece um óbito. O importante é que você já está, se você está caminhando na igreja, você está na fé, você está buscando os sacramentos, a comunhão, tem a confissão, participa né, do terço, enfim, etc. Fica em paz. Né? Se tiver a oportunidade de receber unção, ok. Se não tiver oportunidade, você já está na caminhada de fé. Né? Já caminhada. Então, desmistificar muito isso, porque as pessoas falam, puxa, o padre não deu unção, então vai para o inferno. Não, não é isso. É, é um momento. Né? E se o padre foi, ok, é uma graça, mas se não foi, você ainda tem a graça de Deus. Uhum. Deus não vai te abandonar por isso. Deus não vai te abandonar. Entendeu? Padre, quais os maiores desafios que o senhor enfrenta diariamente na pastoral da saúde? Não, a pastoral da saúde da diocese, a princípio, trabalhar na paróquia, né? Uma das coisas que eu converso muito com os agentes e também com o coordenador diocesano, que é a equipe de coordenação, Uhum. é para não ficar insistindo em buscar o padre toda hora para as coisas. Ah, mas ok, os padres têm os seus compromissos pastorais, né? Mas vocês têm um trabalho específico de estar com o doente, de visitar o doente. Na época da pandemia, eles não podiam visitar, mas ligavam no WhatsApp. Tudo bem aí? Ok. Ah, mas isso já é pastoral. Essa é a agenda pastoral, mesmo dentro daquele momento da pandemia. Então, é você fazer a sua parte sem ficar forçando o padre a todo momento. É claro, tem os momentos da unção de enfermos, quando o enfermo, ele quer a confissão, você passa para o padre e vê o que é possível, para ele visitar na casa, etc. Mas o agente da pastoral da saúde, ele tem que agir de uma forma que foque naquele que está sofrendo, esteja junto, e também com os seus, ou com a sua família, com aqueles que estão acompanhando aquele paciente, aquele enfermo. Então, um dos desafios é esse, olha, não ficar a toda hora cutucando o padre. O coordenador da paróquia vai conversar nos momentos, né? Mas o mais importante é o agente estar junto lá. E não fugir, mas cumprir esse compromisso de estar visitando aquele assistido, né? Porque aquele enfermo, ele muitas vezes espera a visita do agente pastoral, espera a visita do ministro da comunhão. E quando você falha nisso, ou não, né, não pede para outra pessoa, eu sempre brinco, é uma falta de caridade. Uhum. Quando era pároco, É, eu sempre falava com meus ministros da distribuição da comunhão, olha, para altar, eu posso pegar qualquer um. Né, se tiver acólito, ok, eu preciso de alguém que, né, para dar comunhão, eu posso chamar na hora, mas para dar comunhão para o enfermo em casa, vocês são necessários, porque o padre não consegue dar comunhão para todos, né?
Tinha a paróquia que eu administrei, que fui pároco, eu tinha 100. Então, como é que eu vou? Não consigo, mas vocês são né, responsáveis. E quando o ministro não avisa o coordenador, por exemplo, dos ministros, que vai faltar, ou tem problemas, né, com a família, ou com alguma dificuldade, né, e não coloca um substituto, aquela pessoa que está esperando sofre com isso. O pastoral da saúde é a mesma coisa, né? A visita, né, regular ajuda também o paciente. Puxa, tem alguém que tá por mim aqui, está ajudando, está dando uma palavra, uma oração, né? Está me ajudando em alguma, né? E muitas vezes a família também precisa né, sobretudo das questões de orientações, né? Então esse é um desafio, né, importante. Outro desafio é ter essa relação com as unidades de saúde. Porque é importante isso? Porque nas unidades de saúde é o início, uma UBS é o início para fazer os procedimentos, os tratamentos, as cirurgias eletivas. É pela unidade de saúde que você consegue. E cada unidade de saúde, ela tem também um universo de trabalhos. Por exemplo, tem acupuntura em algumas unidades de saúde, tem tratamento para aqueles que são diabéticos, tem algumas unidades que têm passes para ajudar a ir lá no centro de especialidades. Então, quando a pastoral da saúde da paróquia sabe disso, ela pode informar, ajudar a informar, né, para o enfermo. Então, esse contato com as unidades de saúde, com o diretor, com a enfermagem, né, é fundamental até para ajudar eles a cumprirem também o seu trabalho profissional. Tem a equipe da saúde da família, que vai nas famílias, muitas vezes pode ajudar a solicitar, né, através sempre da família do paciente, nunca sozinho. O agente pastoral de saúde não tem procuração, Sim. mas pode orientar. Vai lá, conversa com o chefe da enfermagem, ou conversa com o assistente social, enfim, depende da região da diocese, né, das cidades, tem diversas formas, mas tem as unidades de saúde. E também ajudar, e aí é um desafio um pouco mais complicado, que são os conselhos municipais de saúde, que é a chamada ação sociotransformadora. Esses conselhos é para ajudar a questão de orçamento para a área de saúde, encaminhamento naquilo que é importante, e também a fiscalização. Esses conselhos, de modo geral, não vou falar de modo geral, são muitas vezes instrumentalizados por questões sindicais e políticas, de modo geral, né? Mas eu sempre sugiro que a pastoral da saúde participe do quadro de uso, porque tem meio a meio usuários e depois tem a divisão governo, enfim, tem uma eleição que a gente Sim. chama, né, através das unidades de saúde e tudo mais. Cada cidade tem uma forma. Para que a pastoral da saúde esteja junto, para quê? Para ajudar a orientar, para ajudar o poder público a encaminhar propostas da área de saúde que efetivamente ajudem. E isso tem que ser muito bem pensado, bem trabalhado, junto com a coordenação das paróquias, enfim, com a coordenação regional, no caso da Diocese de Jundiaí, da ação evangelizadora, com os vigários forâneos, etc. Né? Porque também, se você não tem o apoio da pastoral da igreja, aí você pode ser instrumentalizado e manipulado. Né? Mas é para quê? Para que você seja um sinal dentro desses conselhos, né? E possa, de fato, ajudar a pensar naquele que está sofrendo, que você conhece, pois a falta de medicação, falta de terapia, de tratamento, falta de, enfim, que tem muitas vezes em diversas áreas, área rural, mesmo na cidade, enfim, para ajudar as políticas de saúde. Então, esse é um trabalho um pouco mais especializado que normalmente é na regional, enfim, que engloba a cidade, né? Mas que a pastoral da saúde paroquial pode ajudar dando material, por exemplo, olha, aqui na minha região está faltando isso, na minha região está faltando aquilo. Isso ajuda os profissionais a focarem naquilo que é necessário, né? Dentro das regiões, dos bairros, etc. Mas, a princípio, são esses os desafios.
Porque essa questão de conselho municipal é meio complicado porque tem questões políticas, né? E os agentes, eu entendo isso, os agentes querem se afastar disso. Mas se você não tiver presente, não tiver, a coisa não funciona também. Então, tem que ter muito bom senso, muito discernimento, e por isso, sempre a conversa com o padre da paróquia, com o coordenador regional, aqui na Diocese tem um coordenador regional, né, que pode também conversar também sobre alguns assuntos, né, dentro do Conselho Municipal, junto com os secretários de saúde e tudo mais, né, e também com a coordenação diocesana da Pastoral da Saúde, o coordenador regional da Pastoral da Saúde. Cada região tem o seu coordenador regional também, para ajudar justamente os coordenadores paroquiais nessas ações que são um pouco mais complicadas e que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Um certo cuidado. Esses são os desafios de modo geral também. Você tinha ideia que era tudo isso que envolvia a Viu? pastoral de saúde? Parece simples. E quando entra nos detalhes, é muito grande o trabalho que é feito. É enorme. Muita, muita coisa. E padre, eu queria te perguntar, como que foi para o senhor lidar com a pandemia sendo assessor da pastoral da saúde? Então, com a pandemia, o que aconteceu? Os nossos agentes não podiam fazer as visitas. Sim. A maioria era do grupo de risco. Já começa, era do grupo de risco. Então, foi orientado para que não fizessem as visitas. Só que nós precisávamos, em algumas regiões, eles, algumas regiões, eles começaram a manter contato com os enfermos, através de WhatsApp, telefone, etc. E começamos a nos reunir também pelo Facebook e pelo YouTube. A SUUM tinha a Jornal SUUM da Pastoral da Saúde, tinha enfim, um link lá no Facebook, no YouTube, pela CNBB da SUUM, e eventualmente a gente tinha formação, um bate-papo, né? Eu participei de vários momentos, tem a questão do terço, né? via né, também redes sociais, etc. Então, para a Pastoral da Saúde foi complicado porque eles não conseguiam cumprir essa missão na totalidade. Tentamos animar também, e nós tínhamos uma preocupação também com os nossos agentes, que eles também estavam isolados. Então, nós orientávamos, e o coordenador diocesano, que é o Toninho, né, orientava os coordenadores regionais a sempre ligar, enfim, para ver se está tudo ok, e tentar fazer com que os coordenadores paroquiais também conversassem por telefone com os agentes da Pastoral da Saúde. Então, era uma preocupação também com eles também, a Pastoral da Saúde, né? Então, foi um momento difícil. Nós tentamos, então, pela formação, usando as redes sociais, enfim, palestras, né, com psicólogos, né, a parte espiritual, o terço, né, que se manteve até hoje também, pelo Zoom, enfim, etc. Para quê? Para tentar manter unido a equipe, para passar por essa turbulência, que foi uma turbulência difícil, né? Então, em relação, por exemplo, à minha missão como padre, nós somos proibidos de fazer a visita aos enfermos. Tinha uma determinação da Secretaria de Estado da Saúde, enfim, mesmo aqueles que não tinham Covid, não podia se fazer a visita e a gente cumpria as determinações, né, os hospitais, né, bloqueavam. Então, durante a pandemia, eu ia no São Vicente, porque eu tenho função estatutária, tinha que assinar papéis, mas também por causa dos colaboradores. Porque no início da pandemia, os colaboradores, quando aconteceu duas situações fatais, foi um enfermeiro e foi um controlador de acesso, isso abalou muito os colaboradores no início. Ninguém sabia, enfim, os colaboradores do São Vicente, que era o hospital referência do Covid, né,
não iam para suas famílias, porque eles não queriam contaminar suas famílias. Então, eles ficavam, né, em alojamentos, muitos ficavam lá no hospital, outros, né, enfim, se juntavam para justamente não passar, né, ir para suas famílias, porque existia muita dúvida no início. Então, num primeiro momento, nós fomos lá nós fomos chamados depois desses momentos, desses dois colaboradores que infelizmente faleceram por causa da doença, nós fomos chamados para estar com todas as equipes. Então eu convidei esse pastor, pastor Ricardo, que é uma pessoa interessante, um dia que vocês conversarem com ele, né? Falei, pastor, nós temos que ir lá, o que o senhor acha? E ele falou assim, tem que mesmo ir? Vamos lá. E aí montamos um esquema, né? Pedimos as autorizações, com os colaboradores a gente podia fazer alguma coisa. Só que o hospital é 24 horas, 12 por 36. E o São Vicente, além do Hospital São Vicente, tem, por exemplo, a parte financeira, tem a saúde da família, tem a questão dos ambulatórios, todo o entorno também. É um complicador. Se hoje está chegando perto de 3 mil funcionários, com os PA, SAMU, etc., naquela época também era um número considerável. Então, nós montamos um esquema de 2 a 3 dias, passar por todos os setores. E foi impactante, porque a gente ficava muito pouco tempo, reunia as equipes, né, dentro do hospital, e era nítido, né, a dificuldade deles nesse início. Né? Muitos se emocionavam, choravam. A gente ficava 5 minutos. Não podia ficar muito, também exagerado, e também não podia tirar eles tanto do trabalho, mas formavam grupos, né, para um momento de oração ecumênica, que eu pedi ao pastor, porque tinha vários, né, uma oração, uma palavrinha ou uma oração. E mesmo para os funcionários do setor Covid, porque o setor Covid eram divididos, não se conversavam, Sim. né? Então, nós não podíamos entrar no setor Covid, tinha uma barreira sanitária, mas dava para enxergá-los à distância. À distância, a gente falava, conversava com eles, fazia uma oração e era uma situação muito dramática. A gente, lá dentro a gente ficava sabendo de algumas situações, né? Deles mesmo, colaboradores, porque eles estavam na frente da batalha. Nós, quer queira ou não, eu tinha lá alguns momentos ia para lá, eu era do grupo de risco, também tinha qualquer coisa, podia também estar lá também, lá na UTI, mas eles estavam todos os dias. E estavam numa época que eles estavam sendo também afastados. Se eles pegavam, sei lá, um ônibus, Uber, se estava com roupa de hospital, o pessoal é como se estivesse contaminado, sai daqui perto. Foi uma situação muito complicada. E eu acompanhei muito de perto isso, né? Conversando sempre com a direção administrativa e tudo mais. Então, é, foi um tempo de aprendizado também, um tempo em que foi impactante para nós também, como, né? E Deus nos ajudou nisso, porque foi muito difícil também, foi muito difícil. E eu recebendo todas as vezes das paróquias, ou sobretudo de famílias, padre, precisa de alguém que dê unção lá no hospital X, no hospital... Não sei. Eu falei, eu não posso, eu não posso. Ah, mas não posso. Nós estamos proibidos. Depois começou um pouco da questão da videoconferência, de pelo menos, né? Mas aquilo que eu repito, a questão estatal é muito burocrática. Isso podia ser resolvido já no primeiro mês. Sim. Com a tablet, tem um funcionário já que está lá dentro, comunica com a família, tem o Wi-Fi dentro, todos os hospitais têm. Mas não, demorou-se, sei lá, quanto tempo lá, para ter uma decisão, não sei da onde, do conselho, não sei, né? E muitas pessoas morreram sem esse contato familiar.
Foi muito dramático, porque eu ouvia os relatos da enfermagem do setor do Covid. Então, era muito dramático e ver que a única pessoa que eles tinham lá era o colaborador. Eles não tinham acesso à família. E muitos, né, que estão me ouvindo aqui sabem que foi um sofrimento ver você está afastado do seu ente querido, você está proibido por razões médicas e ok, tudo mais, mas pelo menos usar a modernidade, um tablet da vida para enquanto estavam conscientes conversar, fazer uma oração junto, ou ver a família, né? Isso foi muito dramático. Isso foi um baque no meu ministério, né? Eu estava indo lá. Uhum. Meus colegas padres nem podiam, então não saíam mais da para, mas eu tinha que ir lá mesmo de qualquer jeito, pelos colaboradores e para assinar algum papel, alguma coisa, apoiar um pouco lá, né, a administração. Né? É, vendo o padre falando aqui, né, Kaique, a gente volta um pouco aquele tempo da pandemia, né? E a gente fica, eu pelo menos, imaginando essa situação. A pessoa não ter nem os familiares para se despedir. Não, não sei nem se despedir, que eu não sei o estado de cada um, né, Claro. padre? Mas Não tem aquele conforto não da tem, família, cara. né? É, Não tem. Já precisa desse conforto, né? Que eles já estão num ambiente hospitalar, já estão fragilizados, né? Psicologicamente. A Sim, doença já está lá, né? o ambiente hospitalar não é uma prisão. E dentro dos estudos científicos, a presença da família ajuda na recuperação. Sim. Tipo um dos contratos do SUS aqui do Estado de São Paulo com as Santas Casas exigia que os hospitais conveniados tivessem pelo menos, sei lá, umas 8 horas de visita familiar, 8, 9 horas. Os hospitais particulares estão abrindo para isso. A Rap Vida aqui no Paulo Sacramento tem uma abertura para essa questão, inclusive nas UTIs. Os hospitais particulares, né, por exemplo, de nível, por exemplo, nas UTIs, que é sempre bem complicado, deixam, de certa forma. Por quê? Porque isso facilita o paciente se recuperar, ele vendo a É, família, enfim, e tudo mais. Então, essa questão da presença da família, né, bem orientada, é claro, porque se você vai lá só para jogar problema para o paciente, ele quer morrer logo, né? Então, tem umas regras também. O UTI tem uma regra, os quartos têm regras, tudo mais, né? Então, mas a família ajuda, como a religião ajuda, qualquer que seja, forma cristã, os outros também ajudam também. Por quê? Porque o paciente só fica no hospital porque é necessário. E lá existe o chamado risco de infecção sim. hospitalar, que mata muita gente. Mata. E essa questão, tem a questão dos antibióticos, tem infecção que tem antibiótico que não consegue vencer a infecção hospitalar. Então, os médicos, de modo geral, não deixam ficar muito tempo dentro do hospital. Não deixam mesmo. Né? Então, mas se está lá, é porque é necessário. É necessário mesmo. Então, quanto mais a pessoa tiver ânimo para sair, para voltar para casa, melhor. E a família ajuda nesse ano. E continuar o tratamento em casa. Os hospitais particulares têm os home care, né? Isso também é uma forma econômica para os hospitais particulares, mas também o SUS também tem a saúde da família. Então faz o tratamento o principal lá dentro de um hospital e vai para casa fazer o tratamento. Vai a equipe médica, enfermagem, enfim, etc. Por quê? Porque é na família que a pessoa vai ter, você tem o seu travesseiro, tem o seu cantinho, você tem lá o cachorrinho, o gato lá, o seu pet lá, né, a sua casinha, a sua casa, por mais simples que seja, isso dá um ânimo. Agora, se ficar no quarto do hospital, os quartos lá, por exemplo, lá do São Vicente, tá tudo reformado, parece particular. Ar-condicionado, legal, televisão, tá ok. Mas é quarto de hospital. Tem o barulho, tem lá a enfermeira que vai medir pressão e não sei o que. Você não consegue nem dormir. Né? Quando eu vou lá visitar e o paciente está dormindo, dá unção, a família, vou acordar. Não, fica.
Dormir no hospital é uma benção, porque é difícil dormir. É barulho de um lado, é não sei o que, é injeção, é tirar sangue, é tirar no seu exame de urina, enfim. Então, voltar para casa é a melhor forma, até para morrer. É o chamado paliativo. Por quê? É melhor estar com os seus. Se tiver, né, é melhor estar com os seus. A dignidade, né, é muito interessante, né, nesse último momento, o estar com a sua família é dignidade humana, né, não com desconhecidos, né? Sim. Se é possível voltar para casa para o tratamento final, né, o momento final, melhor coisa. Então, é importante lembrar isso e lembrar que a família tem é importante também a presença dela para animar, para estar junto. É uma das coisas que eu falo, mesmo na UTI, fale baixinho para a pessoa. Ah, mas ela está entubada. Fala baixinho. Né? Se possível, peça autorização e faz uma massagem no pé. Porque no corpo não é difícil, porque está cheio de aparelho. Essa é uma prática que eu aprendi, né, eu aprendi de uma psicóloga para alguns hospitais. Faz uma massagem no pé. Você está dando, sim, tá dando o toque. E esse toque é importante também para a pessoa, por exemplo, está numa UTI. No quarto, você conversa, bate papo, troca ideias, né? Não coloca problema, não sei o quê. Problema, a pessoa está lá no hospital, lá sofrendo. Vai colocar mais problema? Não, esteja junto, deixa a pessoa desabafar, chorar. Isso é terapêutico, é muito terapêutico. Né? Se a mãe e o pai estão lá, os filhos visitar. Para o filho, muitas vezes é difícil, muitas vezes ver a mãe, o pai daquele jeito e tudo mais. Mas pense nele também, ou nela. Então, você está junto lá, fazer uma pequena oração. E tudo isso, quer queira ou não, ajuda para progredir, sair daquela situação. Então, são coisas tão simples que muitas vezes se afasta, não tem tempo, não sei o quê, não tem, está trabalhando. Então, é importante essa questão também da presença da família, né? Muito interessante isso, né? E É, vendo o padre falar por toda essa perspectiva, realmente faz muito sentido mesmo. é, é, eu sou suspeito de falar que eu passei por esses tempos aí Sim, disso aí, e o que ele falou é verdade. Essa da massagem no pé foi passado pra gente mesmo. Minha irmã sofreu um acidente e tava na UTI. Nossa. E aí falaram isso, viu? Vai lá no pé dela, É. deixa ela sentir que vocês estão por perto. E o interessante é que ele falou das pessoas no quarto. Quando ela foi melhorando, ao invés de liberando mais visitas, foram cortando. Aí eu acho que, sei lá, talvez por infecção, por alguma coisa, foi sim. ficando só as pessoas que eram responsáveis mesmo pra estar revezando, pra estar com ela na UTI ali. A UTI tem um problema. Existe no hospital um grupo chamado de infecção hospitalar. Uhum. A missão deles é infecção zero, quase zero, principalmente nas UTIs. Então, eles têm muitas restrições nos hospitais, né? Porque quem está na UTI está muito frágil, mas muito frágil. Então, se tiver alguma infecção, isso pode, né? Agora, quando a infecção está um pouco alta, eles podem até ter que fechar a UTI para Sim, fazer, né, a desinfecção. sim. Isso demora. E fechar uma UTI é complicado, porque UTI é o chamado leito qualificadíssimo, né? Quando você fecha a UTI, já tem poucas UTIs, né? A UTI serve para leito para cirurgia, quando a pessoa, né, sai da cirurgia, talvez fique alguns dias na UTI, ou para, né, uma coisa, o médico está em cima, porque tem alguma coisa grave, etc. Então, quando você para uma UTI, é Sim. complicadíssimo. Então, eles têm muita atenção à UTI. Isso o pessoal da infecção hospitalar tem. No quarto, quando vai para o quarto, existe infecção? Existe. Mas não é tão. O paciente que está no quarto não está tão grave para você, né? Então, permite-se as visitas, né? Fica lá
conversa, de vez em quando o pessoal leva até comida que não pode levar, dá um peripe. Mas ainda existe. Tem como, né? O paciente, o enfermo, ele consegue enfrentar uma, uma bactéria qualquer, diferentemente do paciente que está lá, o enfermo que está na UTI. Na casa, mais ainda, porque aí já tá bem, né? Pode ter risco, pode ter muito risco, né? Mas é outro, né? Agora, na UTI é muito complicado. Então, as equipes são muito rigorosas em algumas situações mesmo. Então, eles têm um trabalho, porque se fechar a UTI para desinfecção, muita gente morre nessa história. Então, é meio complicado mesmo. E, padre, fiquei curioso para saber, em relação, mudando um pouquinho do assunto, indo para a questão da pastoral carcerária. O que, afinal de contas, um padre vai fazer no CDP? O padre ele vai dar. São duas coisas. Eu sou assessor da pastoral carcerária e também sou capelão. Sim, O capelão ele vai cuidar, como eu estava antes de começar o podcast, ele vai cuidar daqueles que não têm jurisdição. Por exemplo, o pároco daqui, o padre Carlos Iliro, ele tem a jurisdição aqui da Vila Ramia, como pároco. sim, Ok. O capelão não tem uma jurisdição. Ele vai cuidar de todos. A maioria dos que estão lá no Centro de Detenção Provisória não são de Jundiaí. São de outras cidades aqui da região ou de fora da região, inclusive. Então, a minha jurisdição é ampla, mas não é só do lado espiritual, é do lado caritativo, né? Então, eu foco aqueles que estão presos de uma forma diferente. Eu vou lá para dar a mensagem, a palavra de Deus, para ouvi-los, ora a confissão, ora para eu ouvir, né? E também, além disso, eu vou fazer aquilo que é possível para ajudá-los ajudar na questão de sair daquela situação. De que forma? Apoiando o Centro de Detenção Provisória nas oficinas, nas palestras, no estudo, aquilo que eu puder apoiar para o bem daqueles que estão encarcerados. Como também, o meu foco também são os colaboradores da SAP, né, que não são de Jundiaí, são do interior. E muitas vezes eles ficam um tempo, né, aqui em Jundiaí, direto, quase 15 dias, para depois ficar 15 dias com suas famílias, né? Então, eventualmente faço uma celebração, missa. Agora tem o diácono Paulo, que é lá de Campo Limpo, que vai nos ajudar, né? E talvez o padre Douglas, enfim, e para ficar um pouco também com eles, né? E também com as famílias, né? Então, a missão do padre é ser sinal de Deus. Ele tem essa missão, e como padre, os presos respeitam, né? Como um pastor também eles respeitam também. Então, é um sinal muito forte para eles, né? Nesse sentido, né? Então, eu uso dessa autoridade, entre aspas, desse meu ministério, para ajudar e favorecer e estar junto com a direção do Centro de Detenção Provisória. E junto com o Centro de Detenção Provisória, o doutor Apolinário, que é o diretor lá. Lembra que eu falei que eu não sabia o que fazer no início, porque eu não conhecia, essa pastoral carcerária, isso era uma novidade há 7 anos atrás para mim. sim. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? É essa a pergunta. O que um Uhum. padre vai fazer aqui Então, quando a primeira conversa que eu tive com o doutor, ele já deu o norte. Porque eu acredito no Espírito Santo, ele utiliza as pessoas. Ele falou assim, olha, o que eu preciso é um trabalho espiritual com os encarcerados, um trabalho com os colaboradores e com as famílias. Com os encarcerados, a pastoral estava indo, nos raios. São mais de 1.200 que eu falei, né? Mas com os colaboradores, não. E com as famílias ficavam lá no Tijuco Preto, embaixo da ponte, em barraquinhas, chegavam de madrugada. As mães, normalmente as mães
por pior que seja o filho, ela vai vir visitá-lo. E muitas senhoras iam lá de longe, porque lá não tem hotel, não tem nada. Tem umas casinhas lá em que o pessoal lá, até para fazer o número 1, o número 2, era pago. Para você ter uma ideia, né, do banheiro também. Comprar água, tudo, eu aproveitava, tinha umas coisas meio esquisitas. E lá tinha uma escola que se transformou numa comunidade chamada Comunidade São Benedito, que é da paróquia Santa Gertrudes. E eu vi aquilo lá, puxa, eu tenho que aproveitar esse espaço. E é um trabalho com famílias, com crianças. Mas eu falei, mas nós não tínhamos agentes pastoral. E já sabia que tinha que trabalhar com a questão das famílias. O que vai acontecer? Eu até rezava, ó, Deus, mostra o que tem que ser feito. Por isso, a importância de ter paciência nas situações. Deus vai mostrando e vai colocando pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu falei do pastor Ricardo, pela terceira vez aqui, ele trabalha comigo na capelania cristã do Hospital São Vicente. E eu convidei os pastores para fazer um trabalho, né, com os encarcerados, com a equipe, né, enfim, tinha um projeto lá. E aí eu brinquei com o pastor, você não quer fazer um trabalho lá com as crianças que vão fazer as visitas aos seus familiares presos lá? Aí ele topou. Ah, você vai... E reuniu um grupo da igreja dele no sábado fazer um trabalho com as crianças, a princípio de uma forma rudimentar, do prédio de administração, antes de entrarem para fazer as revistas. Esse trabalho foi tão interessante, né, que o diretor apoiou e uma das varas criminais deu um dinheiro para fazer uma brinquedoteca. Né? Isso não bate papo, e foi indo, demorou. No domingo nós ainda temos outra vez, depois da pandemia, tivemos outro problema, porque para montar essas equipes é complicadíssimo. Mas antes da pandemia, por exemplo, as faculdades aqui de Jundiaí, ou algumas igrejas, né, montavam equipes, ou da faculdade de estagiários, pedagogia ou psicologia, né, para cuidar das crianças, ou em algumas outras igrejas também. Eu nunca consegui das paróquias, porque já é difícil. Eles têm um preconceito, sempre tiveram um preconceito para aqueles que estão presos. E fala, mas criança vai lá visitar, mas nem merece ser visitado, que morra lá. Tem aqui um pessoal que, né, Radical. certo, se não vai conseguir cumprir esse evangelho, e aí depois vai ter que se ver com Deus, visitar aqueles que estão presos, né? Mas enfim. Então, começou a surgir esse trabalho. E aí, ao mesmo tempo, conversando com o padre Raul, que é o pároco atual, inclusive, da Santa Gertrudes, né, e conversando depois com o irmão Beto, que veio aqui, né, vocês falaram que veio aqui, Sim. falei, irmão, o senhor já vai de vez em quando na Cracolândia, já vai no seu, né, você não quer ajudar a acolher as famílias lá? E nós conseguimos a liberação da capela, né? Só coloca uns colchões lá no espaço da capela, só para o pessoal dormir, fazer um cafezinho, alguma coisa. E vocês conhecem o irmão Beto, ele topou. Falei, E aí começou o trabalho lá. E se vocês verem o trabalho lá, é fantástico. Tem os alojamentos e tudo mais. Agora vai ter que ter uma reforma, é uma escola antiga lá. Sim. Enfim, tem as suas dificuldades e tudo mais, né? Mas as coisas foram aparecendo. Então, a missão, no meu caso aqui, é estimular, articular, eventualmente ir lá, tem que conversar com a direção, conversar com os envolvidos, juiz da corregedora e tudo mais, e sem receio, sem estar sempre oferecendo, né, enfim, etc. Por quê? Porque é a questão de você, Deus vai mostrando e você vai fazendo a sua parte. E aquilo que eu falei, Deus vai colocando pessoas. Você não pode ficar selecionando pessoas. Mas eu queria que fosse outro padre, diácono, eu queria que fosse, a minha equipe seja toda católica demais. Não. Surgiu um irmão, o pastor Ricardo, com a sua igreja.
está ajudando. E me ajuda lá dentro. Me ajuda, não. Nos ajudamos lá dentro do Centro de Detenção Provisória. Né? Apareceu o irmão Beto, que tem todo um trabalho. Né? Eu conheci nessas conversas com o pessoal dos Irmãos de Rua. Então, tocou seu projeto. Então, a minha é um sinal de igreja, porque isso é importante também. Tem um coordenador da pastoral carcerária? Tem. É o Cláudio, que é lá de Campo Limpo. Ele faz toda a parte logística da questão da pastoral, né, ajuda nessa questão da captação de alguns recursos, né, e tá sempre apoiando, né, e está sempre estimulando também. Eu apoio como assessor. Sempre nós estamos conversando. Hoje, recentemente, conversei com ele, tinha umas situações. Mas como capelão, eu também tenho que me envolver também nessas situações. E como padre também. Eu celebro missa com os presos? Não celebro porque a maioria já está ao lado evangélico. Ah, então o senhor, para que está indo lá? Para estimular a ficarem firmes na fé, porque é na firmeza da fé, ficando na fé, é que eles saem do crime. Uma das coisas que eu aprendi lá no CDP, e eu vi lá da direção, eu assustei no início, eu falei, aqui essa unidade prisional não é para ressocializar. Eu falei, mas não é esse o sentido? Não. Essas pessoas que estão aqui nunca foram socializadas. A família desestruturada, mães que são solteiras, que têm que trabalhar manhã, tarde e noite. Os filhos ficam onde? Na biqueira. E quem que vai cuidar deles? O mundo, né? O mundo. E o mundo é isso. É. Então, eles nunca foram socializados. Muitas vezes não tem referência familiar. Então, a organização criminosa vai acolher e vai substituir a sua família. Quando você propõe participar da igreja, e lá a maioria é evangélica, olha, quando eu vou lá, participe, né, lá com o seu pastor, não sei o quê, porque é uma forma, inclusive, de sair da organização criminosa também, em alguns aspectos. Mas também de não entrar também. Então, nesse sentido, eu não fico fazendo proselitismo. Ah, vem para a igreja católica. Não. Você tá seguindo, gosta disso aí, fica firme. Mas fica firme mesmo. Para que você, né, você aprenda com o seu erro. Né? Então, agora nós estamos num outro projeto que são chamados os egressos do sistema prisional. Daqueles que estão saindo do sistema prisional e precisam dessa questão do emprego. Então, tivemos muitas reuniões aqui com a prefeitura, a área social, com a SAP e tudo mais, com juízes aqui, o juiz federal, o juiz corregedor, o juiz criminal aqui. E é difícil isso, porque a pessoa quer sair do crime, mas ninguém contrata. Lá tem muitos cursos. Por exemplo, o Hospital São Vicente agora terminou o curso de metalurgia, enfim, para recuperar as camas hospitalares para emprestar, as camas que foram trocadas de São Vicente. Lá pela Igreja Universal tem curso de consertar moto, tem um curso de barbeiro, tem curso de chefe de cozinha, tem muitos cursos lá. E tudo ligado à FUNAP, que é a fundação que cuida dessa questão né, com certificação e tudo mais. A pessoa sai de lá, não consegue emprego. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho de encaminhar, né? E aí tem o apoio da Sociedade São Vicente de Paula, talvez vou fazer um trabalho junto com eles, para tentar encaminhar aqueles que querem sair do sistema do crime e querem ter uma chance. Mas só isso não basta. Se não tiver vida espiritual, né, uma comunidade que apoie, e uma das coisas que nós falamos muito é a questão da família, apoiar a família que tem. Quando eles veem os filhos, veem a companheira, a esposa, enfim, é uma forma de, puxa vida, eu não posso largar essas pessoas, eu não posso largar. Então, estimular para isso, né? É difícil porque vivemos um mundo meio esquisito, né? Mas nós não podemos desistir disso, né? Não podemos desistir.
E Deus vai mostrando também. Você tem que acreditar, nesse caso, acreditar mesmo no poder de Deus. Na parte, por exemplo, hospitalar, de capelania hospitalar, pastoral de saúde, eu fiz vários cursos, inclusive de administração hospitalar. Então, ok, você tem lá o SUS e tudo mais. Lá não, no CDP, aí você tem que se entregar mais ainda à fé, porque você está fazendo um trabalho que você é criticado nas paróquias, aqueles que estão nos ouvindo aqui, talvez estão criticando. Padre, está perdendo energia com esse povo. Eles têm que morrer. Eles têm que ser, né, ficar presos eternamente, não sei o quê. Ok, é a sua opinião, concordo. Né? Mas a gente tem que dar chance para aqueles que querem sair. Aqueles que nunca tiveram, nunca foram acolhidos, nunca, né, não tiveram família, né, né, tiveram, enfim, nunca foram socializados, né, a sociedade afastou. Então, e só tiveram uma opção. E tem gente que quer sair. Tem gente que se der chance, e alguns tiveram essa chance, alguns saíram do sistema, foram lá para a comunidade de Santa Luzia. E estão lá ajudando o irmão Beto. Tem outros que saíram e foram para a igreja do pastor Ricardo. E estão lá, né? E tem outros também na Missão Belém. Então, existe pessoas que querem sair. Teriam oportunidades, né? Uma oportunidade, uma chance para provar, né? Para não ficar dependendo do crime organizado, sobretudo, né? Sim. Então, mais ou menos Eu isso. tenho uma dúvida também aí, cara. Como você pergunta, às vezes eu até anotei aqui. Faz confissões também? Hum? Atende confissões também? Lá, É. dos funcionários, eu já atendi lá de pessoas presas também, que estão lá. É. Normalmente é mais orientação, eles pedem, Tá. e nem orientação, desabafo. Hum. Trabalho mais de psicólogo mesmo. Tá, eles têm psicólogo, mas muitas vezes eles não, eles querem algum reverendo, né, um Sim, pastor, sim. né, para ouvir. Ou eu faço uma oração, enfim. São coisas assim, né? Mas eu já atendi confissão lá, Uhum. várias confissões. Não, como lá provisório, eles ficam muito pouco, ficam um ano, É mais ou menos. transição, né? Eles ou vão sair, a justiça libera, ou Transferidos. vai para as Sim. penitenciárias, né? Então tem isso também, né? Então nós temos um tempo até um pouco limitado, enfim, de trabalho, por isso que é uma outra dinâmica lá. E, nossa, eu fiquei pensando, tudo isso que o padre falou, me veio muita coisa em mente. Essa questão da ressocialização dos presos. Muitas vezes eles saem com essa esperança de querer mudar de vida, né, padre? Só que daí a sociedade não dá essa oportunidade, e aí a única chance que eles têm de ter uma vida é voltar pro mundo do crime, né? Então, eu fico vendo todas as situações. Nós, sociedade, muitas vezes não damos essa oportunidade. E aí, eu vou esperar a Franchi aqui, ela tá querendo não aparecer, mas. E aí, tem essa questão, né, padre, de que a sociedade não dá essa oportunidade para ele que quer voltar a ser integrado, e aí muitas vezes por conta dessa falta da oportunidade ele volta para o mundo do crime, que é a oportunidade que ele tem, né? É isso que nós estamos sentindo. Essa questão dos egressos, eu comecei a Deus começou a me tocar nessa questão dos egressos quando, e foi muito estranho isso, a Fraternidade Espírita aqui de Jundiaí, um dos representantes da Fraternidade Espírita, entrou em contato com a Cúria Diocesana, a parte da ação evangelizadora, para uma questão do trabalho pastoral carcerária, para ter uma conversa. Uhum. Aí nós conversamos, eu fui com o coordenador, eu nunca faço nada, né, por mim, eu chamo sempre o coordenador da pastoral, enfim, e também o assessor filantrópico do São Vicente. E eles relataram um problema na assistência das famílias, né, que eram famílias que tinham egressos do sistema prisional, mas que não conseguiam emprego. Esses, né, estavam tentando, mandam currículo e sempre são rejeitados.
e essas famílias não conseguiam sustentar, e essas pessoas precisavam, esses eram também, deveriam ser provedores também da família, porque muitas, né? Então estavam em dificuldade. Na Sociedade São Vicente de Paulo, que eu também sou assessor, aqui no Conselho Central de Jundiaí, que engloba cidades aqui, boa parte das cidades aqui da Diocese, e Franco da Rocha, Francisco Morato também. Também nas conferências sentimos isso, das famílias assistidas. Muitas conferências relataram também essas dificuldades daqueles que saíram do sistema prisional. Quando eu falo aqueles que saíram do sistema prisional, não é só do CDP, é das penitenciárias. Sim. A última conversa que nós tivemos foi um pouco antes da pandemia com um dos juízes criminais aqui. Eles falaram que em Jundiaí, os egressos aqui eram perto de 2.000. Homens e mulheres que saíram dos penitenciários femininos e masculinos, mas que moravam aqui, tinham famílias aqui em Jundiaí. Isso já faz um tempo. Não sei se eu reduzi ou mesmo, porque nós não temos muito acesso a esses dados. O juiz passou porque nós estávamos montando um projeto junto com os vicentinos, com o Hospital de São Vicente, com a Sebrae, enfim, tentando fazer um projeto, né, nesse sentido. Isso um pouquinho antes da pandemia. Mas o projeto não vingou. Então, existe um número de pessoas, né, que muitas vezes são qualificadas, porque as penitenciárias qualificam. Também tem isso. Né? Tem uns que fazem até cursos superiores e tudo mais. Mas quando sai desse sistema, quando vão para suas famílias, eles ficam humilhados porque eles não conseguem. E aí vem a questão do desânimo. Eles estão tentando, ninguém dá chance. Então eles têm que ajudar a sustentar a casa. Vai chegar um ponto que a pessoa vai se perder. Porque percebe que a sociedade não está nem aí com eles. Eles fizeram coisas erradas? Fizeram. Cumpriram a sua... Cumpriram. Mas eles querem... Né? Então, e tem muitas pessoas, enfim, que aprenderam de fato e foram, né? Mas estão empurrados para voltar para o crime. Porque sabe que tem organizações que vão acolhê-los. E essas organizações estão esperando isso. Vem, porque a sociedade não liga para vocês. Esqueçam eles. Eles falam um monte de projeto para a igreja, não sei o quê. Eles não vão te ajudar. Vem conosco. Eles precisam também de soldados. Então, o marketing deles é a própria sociedade, que é hipócrita. O marketing dessas organizações criminosas. Então, tá vendo? A sociedade não liga para vocês. Nós vamos cuidar da sua família, nós vamos cuidar de você. Claro, você tem que fazer cumprir as regras. E eles são organizadíssimos, tem hierarquia e tudo mais. E tem questões morais, disciplinas, enfim, uma coisa interessante. É um outro mundo, né? Mas é isso que a sociedade muitas vezes faz, né? Então, por isso que é importante. Eu sofro a questão de críticas e tudo mais por causa da situação. Para que vai dar chance? Então, você quer que essas pessoas continuem, querem entrar nas fileiras do crime organizado? É isso que você está querendo? Repito, tem pessoas que vão continuar no crime. Ok. A opção é livre-arbítrio. Quer ir para o mal? Faz, o problema é seu. Mas tem pessoas que não querem. Querem focar na sua família, querem focar numa, sei lá, sair dessa situação, querem recomeçar. Então, dá-se a chance, né? O que pode... Mas não se dá essa chance. Então, a nossa preocupação agora é reiniciar esse processo, né? Outra vez, porque com essas mudanças, questão de... Porque isso envolve também as prefeituras, né? E agora teve questão eleitoral das prefeituras aqui de toda a diocese. Então, tem que esperar um pouquinho, ver quem vai ser ligado à área social e tudo mais, e para começar um trabalho em conjunto também. Não necessariamente, mas é bom entrar com o SUS, porque na área de saúde tem o SUS, Sistema Único de Saúde. A área social tem o SUAS,
Sistema Único de Assistência Social. É importante eu trabalhar com os CRAS, trabalhar com a área social também, conversar, interagir com ela, porque eles também podem ajudar em muitas coisas. Mas agora nós estamos na expectativa de que tem as mudanças das prefeituras, Sim. porque nós temos que conversar com eles também. Não é só com o juiz da corregedora, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o juiz criminal. Tem que conversar também com eles. Então, é um processo que é meio... é de formiguinha mesmo, tem que dar passos. Uhum. Mas aí a fé nos ajuda nisso. Por isso que, repito, a palavra de Deus, a oração, as devoções, ver a história dos santos e ver que Deus vai agindo na vida. Deus que vai mostrando. E Deus também vai blindando. Deus vai nos blindando, né, daquilo que muitas vezes é perigoso. Por exemplo, como eu falei da pandemia, era muito perigoso para entrar no hospital referência de Covid. Mas Deus me preservou. Não sei por quê, né? Mas preservou. Então eu tenho uma missão. Lá na prisão, mesma coisa, né? Conversar com os diversos atores, né? Também. Então, Deus vai mostrando, Deus vai capacitando, Deus vai colocando pessoas, né? E a fé me ajuda a ser esse sinal. É uma das coisas que eu falo para todos os agentes, tanto o pastoral carcerário e o pastoral de saúde. A pessoa tem que ter, não pode ser um filantropo. Você está lá como cristão, como, né, cumprir a sua missão, né? E para isso, a importância da oração, da palavra, participar da sua paróquia, da sua comunidade, comungar, ter devoção a Nossa Senhora, aos santos e santas de Deus. É isso que vai te ajudar a cumprir essa missão. Se não fosse por isso, eu mesmo não aguentaria. Sim. Né? Se não fosse pelas Eucaristias que eu celebro, enfim, da minha devoção aos santos e santas, né? Eu tenho várias, a São Francisco, a São Camilo de Léris, enfim, a Nossa Senhora, eu não aguentaria, não. Não aguenta. Né? Mas é por causa da graça de Deus e por causa daquilo que é a vocação, porque Deus vai chamando, é que Deus. Agora, uma das coisas que eu aprendi é a obra de Deus. Obra de Deus é Deus que vai cuidar. Eu posso até suplicar, Deus, olha, tem muita gente, como é que vai fazer? Tá difícil a coisa, está muito complicado, ou situação complicada. De vez em quando eu choro com Deus, está muito difícil aqui, né? Então, Deus vai mostrando. Só que tem que ter muita paciência. Ter muita paciência. Né? E saber, ter bom senso, conhecer as realidades. Uma das coisas que foi muito interessante, quando eu comecei a trabalhar em hospital como capelão, eu não sei nada de SUS, plano de saúde, poxa vida. Aí Deus me colocou um curso de pós-graduação de administração hospitalar. Sexta e sábado, toda sexta e sábado à noite. Valor razoável. Deus está bom. Mandei ver. Né? Por quê? Porque eu precisava conhecer o sistema, Sim. o SUS, no caso, e também a questão dos hospitais, etc. A mesma coisa em relação também a essa questão da pastoral carcerária, os diversos cursos, né, os momentos, os encontros com juízes, com advogados e tudo mais, que ajudam a orientar também. Né? Então, Deus vai mostrando, Deus vai capacitando, vai colocando pessoas e é só fazer a sua parte. Não querer fazer tudo, mas fazer a sua parte. Com certeza. Olha só, hein? Eu não fazia ideia de muita coisa. Muita coisa mesmo. E, padre, com para ir para os finalmente assim, o que você diria para nós, como sociedade, o nosso papel em ajudar principalmente esses nossos irmãos que estão querendo se ressocializar saindo do sistema prisional? Então, existem várias formas de apoiar, ou sendo agente pastoral, mas isso é uma vocação muito específica, não é fácil. Então, tem uns, né? Mas você pode apoiar de outras formas. Né? Por exemplo, nós temos a casa de acolhida lá, pode apoiar as famílias, contato com as famílias, ajudar o irmão Beto lá, a questão das refeições, no café, enfim,
Você falou dos presentes às crianças lá. Sim. Vocês vão dar presentes para as crianças que vão visitar os pais lá na prisão. Vocês já estão cumprindo aquilo que o Evangelho pede. Ah, você não dá para visitar o preso. Não, mas você está ajudando a criança, o filho e a filha daquele preso, que vai se sentir acolhido, porque uma das coisas que eles elogiam, puxa, a minha família está sendo bem acolhida. A igreja não cobra nada, é de graça. Agora eu posso chamar a minha família para vir, né, porque eu sei que eles vão ser acolhidos. Então, um presente que você, né, um brinquedo que o irmão Beto, né, vai passar para o irmão Beto, e eles vão entregar né, para as crianças no Natal, enfim, já está cumprindo aquilo que o Evangelho fala. Ah, mas seria interessante visitar o preso. Sim, seria. Mas, eu repito, existe uma burocracia estatal. Por exemplo, a minha autorização demorou quase 4 meses. Eu fiquei uns 2, 3 meses. Se eu pedir para o diretor, eu posso visitar, mas eu gosto de cumprir a regra. Sim. Eu não gosto de, né? O diretor, com certeza, ele poderia autorizar, mas eu gosto, né? Mas eu esperei pacientemente 3 meses para voltar. Agora que eu vou começar a voltar outra vez, a visitar os raios, né, que eles chamam, né? Uhum. Mas as pessoas que vão ajudar estão ajudando, ou no alimento, enfim, etc. Quando começamos, por exemplo, você tem famílias assistidas aqui, né? Tem famílias que são assistidas por exemplo, pela paróquia, né? Identificar aqueles que saíram do sistema prisional, né? Até para ajudar-nos, né, naquilo que é possível. Nós vamos fazer um encaminhamento junto com a Sociedade São Vicente de Paulo para tentar montar uma logística para ajudar essas pessoas, né? Mas, por exemplo, se tiver uma família de alguém que esteja preso, na parte tiver uma pastoral social qualquer, né, tentar, né, acolher essa família, né, estimular para essa família participar da paróquia, né, se tiver filhos que não estão na catequese também, porque você ajuda a família e aquele que está preso, ele sente um pouco de segurança. Puxa, minha família está sendo acolhida pela comunidade, né? Então, é uma forma de fazer um trabalho também. E, por exemplo, nós estamos com um problema com trabalhar com crianças no domingo, né? Se quiser fazer um trabalho com as crianças que vão na brinquedoteca lá do prédio da administração, né? Se gosta de trabalhar com crianças, né, por exemplo, não vão entrar lá dentro, não vou, né, mas vai acolher as crianças e, consequentemente, as mães, pode também até conversarmos sobre isso e tudo mais. Entendeu? Então, são várias formas que podem nos ajudar. E, sobretudo, não entrar nesse mimimi de tomar um certo cuidado com aquilo que são as ideologias, aquilo que a sociedade está colocando muitas vezes, e não entrar no julgamento imediato, né? Tomar um certo cuidado, porque, infelizmente, a situação nossa, né, a gente fala, mas aquelas pessoas que estão presas lá, enfim, etc. Não sei, olha, qualquer um agora pode ser processado. E de repente, se você bate o carro e machuca alguém, né, você pode cair na prisão. Então, como é que fica? Hum. Você entendeu? Sim. Né? Eu, por exemplo, participo da diretoria estatutária do hospital. Não ganho nada, mas eu sei que ganho processos. Por quê? Qualquer um pode acusar, o padre está desviando dinheiro. Não pode? Sim. Aí, claro, vai ter que provar, etc. Mas de repente, aí cai na polícia. Lá é tudo bem, eu já conheço, então já sei até onde eu vou trabalhar se precisar. Na biblioteca, tem lá tudo mais. Mas, mas de repente alguém te acusa, e aí no Poder Judiciário acredita e tal, e o que você pode fazer? Você vai ter que se defender e tudo mais. Então, tomar um certo cuidado né, com esse pré-julgamento, né, e tentar ver uma situação ampla, uma visão cristã. Sim. Claro, você não é também
Ah, não, todos são inocentes lá, quem está lá no penitenciário. Não, não estou falando isso. Né? Tem a questão, fez coisa errada, cumpre-se a lei, ok. Mas também não entrar olha, todos têm que morrer, todos têm que ser castigados, têm que ter que apanhar todo dia e não sei o quê. Espera aí. Você é cristão, será? Ou você, o que você é? Um justiceiro? Não é bom entrar nessa lógica aí, porque é a lógica do inimigo, do demônio. Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Por isso o bom senso, por isso, né, pedir o discernimento, né? Não cair nessas falácias e fazer a sua parte, né? Cumprir a sua missão, sendo um sinal, né? Um sinal de Deus, né? Os desafios sempre vão acontecer, né? São desafios, mas tenta fazer a sua parte nesse sentido de ajudar as pessoas, né? E não cair também nessas armadilhas, né? De um lado ou de outro. E não sentar todo mundo, mas também culpar todo mundo, né? Uhum. Então, tomar cuidado com a questão do julgamento, né? Como é que você pode julgar se tem uma trave no seu olho? Quem é você para julgar? Só Deus pode nos julgar, porque Ele tem um, né? Agora, você pode colaborar, você pode, né? E tem pessoas boas, tem empresários, nós estamos conhecendo vários empresários, ok, né, que querem também ajudar, mas não podem falar porque tem um marketing negativo. E se você ajuda a pessoa que saiu do sistema prisional, é o marketing. Infelizmente, a nossa sociedade é hipócrita nesse sentido. Mas tem pessoas do bem, na área do Poder Judiciário, né, mesmo na Secretaria de Administração Penitenciária, de outras igrejas também. Tem pessoas que querem ajudar mesmo, né? Se unir para colaborar, sobretudo para aqueles que não querem, né, voltar outra vez, né, nessa parte. Que bacana, viu? E, padre, indo então para os finalmentes do nosso podcast, eu queria que o senhor imaginasse que estamos no ano de 2034, daqui a 10 anos, e que o senhor daqui a 10 anos lembrou que esteve aqui no podcast e vai procurar esse vídeo lá no YouTube. E que mensagem que o senhor deixaria para o padre Clóvis de daqui a 10 anos? O que o senhor falaria para o senhor de daqui a 10 anos? Coragem, fique firme, não desanime, né? E siga em frente naquilo que é a vocação, naquilo que é a missão, né? Eu falaria isso, né? Para ficar firme mesmo. Tá? Por que eu falo isso? Que o inimigo nós temos sempre a tentação de fugir, se acovardar e desanimar. É natural, qualquer um tem. No casamento, na ordenação, na profissão, no estudo, né? Mas quando você tem valores e aí é a questão do cristão, tem fé, né? Você tem que buscar essa coragem, esse ânimo em Deus. E Deus vai dar. Você vai enfrentar o sofrimento, a perseguição, as dificuldades, as dores, mas Deus vai dar. Então, coragem, ânimo e vai em frente. Não ligue para as críticas, né? Mas siga em frente. Olha só que bonito, hein? Muito. Nossa, essa foi, padre, olha. Fica E gravado, hein? vai, com certeza. Padre, nós vamos para um quadro do nosso podcast que chama Pop Quiz. Então, nós vamos fazer 10 perguntas bem simples e o senhor responde a primeira coisa que vier na sua mente. Um pouco. Se Não estou querendo prepara. fugir, não. É que a Se água, né, prepara. Você faz essas daqui que eu marquei, tá bom, Fá? Isso aqui é pra eu fazer? Cada um faz um, igual a Ah, gente entendi. faz, tá Então tá bom? bom. Aqui eu marquei aqui, tá bom? Beleza. Vai lá. Uma comida favorita. Ai, comida. Uma é difícil. Ai, ai. Favorito? Ai, não, é uma sobremesa favorita. Um pudim. Hum, Hum, se tivesse um pudim agora eu comi. né?
Não posso, mas um potinho é gostoso. Um time. Santos. É, Eu Tá. nasci em subiu Santos. agora pra Nasci em decidir. Santos. Ia na Vila Belmiro com meu pai. Né, lá o tempo do Rubens Feijão, Marola, né, Serginho Chulapa. Ah, pegou o tempo bom. Peguei. É, De vez em quando esbarrava lá com o Pelé, que ia lá na Vila Belmiro. Lá. é, Ele morava, tinha lá uma casa lá em Santos. Era muito legal. muito Tempos bem. bons lá É. na vila. Um livro que marcou a sua vida. Um livro que marcou a minha vida. O maior vendedor do mundo de Og Mandino. É um best-seller. Aí depois eu segui a sequência, O Maior Milagre do Mundo. E é uma forma de pensar diferente, né? Isso me deu um despertar, né? Diferente sobre a questão da vida, né? Mas eu não vou antecipar, então, se vocês leem, Pesquisa, né? pesquisem. O maior Fica, É, é fica Og deixa. Mandino. É. Fica deixa. Padre, um filme. Filme, O Quarto Mago. Nossa, eu nunca vi esse. Vou procurar. Diz a lenda, é uma lenda, né? São os três magos, né? Uhum. Conseguiram encontrar Jesus, foram Hum. visitar. Mas um quarto mago se desviou e nunca conseguiu encontrar em partes, né? A história é muito interessante. E ele foi lá onde estavam os leprosos, né? Aqueles que tinham hanseníase, né? Ele quase chegava, mas não conseguia encontrar. É uma história muito interessante. Isso me despertou um pouco sobre essa questão de, né, focar na caridade, na misericórdia. Tem lá, não sei se ainda tem, acho que no YouTube deve ter, né, alguma coisa sobre o Quarto Mago. Que legal. Vou procurar. É. Vai, Fá. Sabe que Eu não vou nem beber água. é um lugar especial. Um lugar especial, um lugar muito especial, é a minha cidade, Santos. Gosto muito de Santos. Muito tempo que eu não vou lá. Então, mas a cidade natal, né, é sempre Uhum. marcante, né? Onde estudou, enfim, foi muito gostoso. Então, o marcante foi a minha cidade natal mesmo. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira é São Francisco. Foi sempre meu santo de devoção. Depois, São João Bosco, porque minha formação de ser padre era professor. Fui Sim. professor primário, formei professores como pedagogo, né? E agora São Camilo de Leles, né, por causa dos camilianos, enfim. Mas São Francisco foi sempre uma referência, né? E uma referência muito importante. Vai, Fá. Um lugar que você sempre recomenda a visitar. Um lugar que eu recomendo, olha, um lugar que eu gosto de é lá no próprio Santuário de Aparecida, mas durante a semana. Sobretudo a Basílica Velha. Ah, final de semana. Não, vá durante a semana. Curta a cidade, mas curta os momentos ali da Basílica Velha e depois da Basílica Nova, né? E, sobretudo, lá tem o Centro de Estudos Marianos. Lá. É muito interessante. Final de semana você não vai conseguir. Mas Sim. durante a semana, vai lá, pega um hotelzinho, aproveita, faça suas devoções. Eu gostava muito de ir lá, durante a semana. Então, para final de semana, se alguém me convidar, o pessoal das paróquias convida, eu não, se na semana não vou, não. Mas durante a semana é um lugar. E agora tem aquele teleférico, aquelas Sim. coisinhas lá. É muito interessante, né? Eu recomendo ir para Aparecida no final de semana que o caminho vai estar, que tiver tendo encontro nacional de todo mundo.
A gente fez essa experiência, viu, padre? É, Nossa, nossa, foi assim, empolgante demais. Não tinha fila, você conseguia andar tranquilamente, né, gente? ele tá brincando, né? Mas tudo bem. Não andava travado. Sou eu? É. Padre, um momento. O momento, Sim. olha, o momento que eu todo dia, né, eu vou falar de forma profana e religiosa. Para mim, o momento é sempre o momento da manhã. Por que que eu falo? Que Deus me concedeu mais um dia de vida. Então eu curto, faço meu café da manhã, coloco uma música, normalmente ou música de louvor, enfim, ou agora estou vendo música de OST de chinesas, aquelas das séries chinesas, né? E, enfim, e aí faço, também faço um momento de oração. Para mim, amanhã é sagrada. E isso me impulsiona para a tarde e a noite, que é onde eu estou Sim. com os hospitais, enfim, e tudo mais. É um momento que eu valorizo, né? Acordei, poxa, Deus me concedeu mais um dia de vida. Eu não mereço, mas vou aproveitar. Aí faço aquele cheirinho daquele café gostoso, né? Café, Uhum. uma torradinha, ovo, né, cozido, suquinho de laranja. É muito gostoso. E o momento de oração. Tá sempre junto. Sim. Eu gosto de fazer, muito interessante, né? Ver lá tem lá as imagens, né? E aí eu coloco o fone de ouvido e vou louvores, né? Músicas, enfim, né? Católicas sobretudo, mas também tem evangélicos também e também outros momentos também. Aí eu dou um respiro para aguentar o baque do dia, porque é Uhum. difícil. Sim. Todos têm que ter isso, né? Isso eu aprendi muito no tempo de pandemia. Pandemia você tem que ficar, você tem que ter um momento, tem que ter, respirar, né? Porque aguentar o dia todo na casa, enfim, etc. Então, isso comecei a qualificar esse tempo mais ainda. E foi aí continuei. Fica. Bem, Ai, bem, bem, eu queria ter essa paz. eu também. É, é que você acorda, eu vejo morte, todo dia eu vejo situações de morte, né? Então, para eu me desligar, eu desligo, eu assisto algumas séries. Como eu falei, agora estou vendo séries chinesas, né? É muito interessante essas séries chinesas. Mas para distrair, ver um capítulo, eu já vou dormir, porque eu Uhum. fico quase babando já, né? Dormindo, né? E para me desligar, porque senão eu não me desligo, porque eu vejo situações familiares, tenho que consolar, etc. Aí eu acordo, puxa vida, Deus concedeu uma vida, não concedeu para aquela pessoa que faleceu, mas concedeu mais uma vez. Então, É, deixa eu aproveitar esse dia, né? perfeito. Uma pessoa que o senhor gostaria de conhecer pessoalmente. Pessoalmente, por incrível que pareça, eu queria conhecer o Papa Francisco. Nunca vou conseguir. Eu não sou de viajar. Eu Uhum. nunca viajei, saí do Brasil. Eu saí uma vez para o Uruguai, porque Dom Roberto uma vez pediu, para um congresso. Mas eu não sou de viajar. Uhum. Então, ir para a Europa, para a Itália, não vou conseguir. E eu sei que é difícil acessar o Papa. Os bispos conseguem, mas Uhum. padre nem vai conseguir. Então, eu gostaria de conhecê-lo, conversar com, né? Ter um momento. Conversar vai ser difícil, mas ter um momento, Uhum. né? Porque ele inspira muitas coisas. E isso, no meu trabalho, é muito interessante. A última era um santo, mas Ele ele já já falou disse. dois. É. Ele já disse. Então, eu vou perguntar. Deixa eu ver aqui, padre. Hum, uma banda ou um cantor? Já respondeu também. Hum? Já respondeu. Então, eu tive a formação musical. Eu gostava de jazz, Sim. né? E então,
das big bands. Eu gostava muito de né, como é que chama? Louis Armstrong, né? Esqueci, eu estou esquecendo agora, a minha idade já está me fazendo esquecer, né? É, então, Elvis Presley também. É um estilo interessante, que vai um jazz, vai, enfim, né? Isso fora no Brasil, fora daqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, eu foquei muito interessante nas músicas católicas e eu gostava muito do Jonas Abib. Gostava muito do Jonas Abib. Porque é o mesmo estilo, jazz, big band. Eu já Que gosto de legal. jazz, gostava de Sim. tocar baixo e tudo mais. Jazz, big band, né? Tinha uma orquestra lá no Internacional, eu esqueci o nome, que morreu inclusive na guerra, de forma acidental. E aqui na Igreja Católica, na parte católica, o Jonas Abib, que era usava muito big band, o estilo de jazz big band. Muito bom, né? Que legal, hein? Muito. Olha, padre, foi uma conversa muito boa, viu? Gostei Não, bastante. A gente né? falo pra mim, aprendi muita coisa que eu não sabia, viu? Muita novidade. Gostei bastante, viu? Uhum. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje, padre, de ter aceito o convite. Tá. Agradeço em nome dos padres aqui do santuário, do padre Virilo e do padre Gustavo. Então, que seu ministério possa ser muito frutuoso, que Deus possa abençoar ainda mais o senhor. E nesse momento finalzinho do podcast, gostaria de pedir que o senhor possa dar uma bênção para nós e uma bênção para quem está nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, padre. É uma bênção a todos que estão participando, mas sobretudo aqueles que estão sofrendo, estão agonizando, aqueles que têm familiares também que estão doentes, enfim. Que o Senhor esteja com eles e que te ajude, né? Ajudem, cumpram a sua vocação, a sua missão dentro da sua casa, dentro da sua pastoral, da sua comunidade, da sua paróquia, né? Que Deus abençoe e você se torne também uma bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, São Camilo de Leres, São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Fá, pega o presente do padre, a caixinha maior. Tem Eu deixei aí. presente? Tem presente. Ah, legal. Tem presente. Por favor. Ah, Um presentinho pro senhor, olha só. de toda a nossa equipe. É um suco lá da Albert, que é É um um dos nossos suquinho? apoiadores. É suco. Então, é um presente de toda a nossa equipe pro senhor, agradecendo a sua disponibilidade de ter aceito o convite de estar aqui hoje. Espero que o senhor goste, aproveite. Não, claro. E quero aproveitar para agradecer então aos nossos apoiadores, a Vinhos Albert, Pedacinho do Céu, Padaria Ibiporã, Clamar Conservas, Ju Resende, FR Engenharia e GWS Manutenções. Pedir que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Compartilhem esse episódio que ficou incrível. Então, Fá, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez por aprender um pouquinho mais, né? Com certeza. Quero agradecer a equipe que está aqui hoje também. Muito obrigado, viu, equipe? E de novo agradecer ao Padre Clóvis. Foi um grande presente o senhor estar aqui hoje, viu, Padre? Então, muito obrigado. Tá. Deus abençoe vocês também. Amém. Coragem. Nossa, precisamos, viu, Padre? Olha, É precisamos. verdade. Tá, ok. Tá. E a vocês que nos acompanharam, até o próximo SantoCast. Tchau, gente!